Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje nós estamos aqui com o nosso terceiro vídeo do Cover Critique de Serpentes. Snakes. Why did it have to be snakes? Então, o vídeo de março do Cover Critique, traremos nossa terceira capa com serpente aqui de um álbum que eu tenho na minha coleção dentro do vasto gênero do metal. E como já viu isso na thumb, hoje nós vamos falar de Emblas Saga, da banda Brothers of Metal. Rise above the mountains, light a fire in the sky, for the blood is running still from the roots of Yggdrasil. Rise above the mountains, light a fire in the sky, carry me to the hill, to the top of Yggdrasil. Então vamos começar falando da banda, Brothers of Metal. Esse é um nome bastante genérico dentro do metal, até porque desde os anos 80, né, a gente entoa Brothers of Metal aí em unissono, a plenos pulmões, que é uma música muito famosa de Manowar e também uma das músicas que ajudaram a influenciar, né, ajudaram a pavimentar um pouco do nosso estilo do power metal épico, com coros, letras mitológicas, falando de lendas, de heróis. E, obviamente, nós podemos trazer, então, esta música do Manowar como uma grande influência para o início dessa banda Brothers of Metal. Mas tem um pouco mais além disso. A banda foi formada, então, na Suécia, na cidade de Dalarna. Foi formada, então, por 8 amigos. Alguns deles já tocavam em bandas juntos, mas em algum momento os 8 amigos decidiram que iam começar a criar, então escrever músicas e cantar juntos. Então a primeira formação da banda contava com 3 vocalistas, no caso a Ylva Eriksson, o Joakim Lindbäck Eriksson, não sei se eles são irmãos então aqui nesse caso, e o terceiro vocalista, o Mats Nilsson. Eles também tinham 3 guitarristas, então um som bem encorpado e bem preenchido. Eram o David Graham, o Par Nilsson, que eu também não sei se tem alguma familiaridade com o vocalista Mats Nilsson, e o guitarrista o Michael Farn, o baixista Mil Varmendal e o baterista Johan Johansson. Eu também não sei se tem parentesco com os irmãos Johansson lá do Stratovarius e Hammerfall. Se juntaram e decidiram formar uma banda. Lançaram então Brothers of Metal. Em 2017 lançaram o primeiro álbum independente. É até interessante, eu conheci essa banda com a capa roxa e esse logo mega feio. Esse primeiro álbum teve uma recepção bem boa. Eles lançaram, acho que 2 lyric videos também das 2 principais músicas do álbum, que era o Prophecy of Ragnarok e o Yggdrasil. E com isso, então, a banda ganhou uma certa visibilidade. E o álbum, então, ele foi relançado pela AFM Records com uma nova capa, uma capa mais emblemática. E esse logo novo é muito bonito e muito melhor do que o primeiro logo deles. As 3 capas da banda foram feitas pelo mesmo artista, então a gente já chega lá para falar sobre as capas. Mas uma coisa muito interessante é que o logo então foi redesenhado pelo JP Fournier, o Jean-Pascal Fournier, que é um dos artistas que eu mais gosto, mas um tanto quanto questionável. É um logo muito épico, que transmite bastante essa ideia meio fantasiosa, lendária, que eles querem passar através das músicas. O Fournier ele tem uma habilidade muito boa para trazer isso nas suas artes e principalmente nos logos que ele cria. Eu acho que artista de logo, para mim, ele é um dos melhores, talvez o melhor artista que me vem à mente nesse momento, depois de um chamado Eduardo Gouveia. Que fofinha! E como eu falei, né, é uma banda de power metal que traz muita influência do próprio power metal já existente. Olhando um pouco para o estado da arte, eles fazem um som bem forte, rápido, com bastante coros. São 3 vocalistas, então tem linhas vocais muito bem exploradas. A Ylva, para mim, eu acho que ela se destaca bastante com um vocal mais melódico. Os 2 vocalistas, na minha opinião, o Joakim e o Mats, eles têm um timbre meio parecido. Não digo timbre, porque eu já vi entrevista deles e o Joakim tem uma voz bem fina, pra falar a verdade. Mas o estilo de canto dele é mais rasgado e o Mats, ele tem uma vibe que ele faz mais narrações, mas quando ele canta mais em coros, então o timbre dos 2 são muito parecidos. Eu acho que ele tá ali mais pra fingir ali que é uma figura meio anciã, meio sábia no meio deles, e os outros têm uma vibe mais de guerreiros. Até nos clipes dá pra ver um pouco dessa pegada que eu comentei. O som deles, então, é bem influenciado por bandas bastante conhecidas e fortes dentro do gênero do power metal, como o Sabaton, o Hammerfall, o Manowar, que eu já comentei, o Powerwolf. E nas partes mais folks, né, mais ligadas à mitologia nórdica, eles trazem bastante sonoridade de Ensiferum,
Glory Hammer, Dream Evil, Amon Amarth. Então ele é um power metal que eles não criam a roda, mas eles fazem tão bem que dá muito gosto assim de ouvir o som novo deles. Eles entram também naquela seara que muitas músicas são muito semelhantes, mas elas são tão bem tocadas e tem sempre uma coisa tão boa de se ouvir, tanto em refrões, quanto em riffs, quanto em melodias, que é um álbum também que entra naquele flow de escutar e é muito prazeroso, então, essa experiência de ouvir os CDs deles. O primeiro álbum tinha uma qualidade um pouco mais questionável. Eles mesmos em entrevista disseram que eles achavam que não iam chamar muita atenção e estavam fazendo muito mais para se divertir. Quando eles viram o boom que deu esse primeiro álbum, no segundo, então, até eles comentaram que foi mais estressante, porque o tempo que eles tiveram de compor e gravar foi menor, mas eles também decidiram fazer uma pesquisa muito mais aprofundada em questões de líricas e entregar algo com muito mais qualidade para os fãs. Como eu comentei, então, o Brothers of Metal, eles já têm 3 álbuns lançados, o primeiro de 2017, o segundo, o Emblas Saga, de 2020, e o último, o Film Boom Victor, de 2024, foi lançado no ano passado, é bem recente. Mas vamos abordar este álbum aqui, é esse que eu vou trazer um pouco de informações para vocês. Como eu comentei, o segundo álbum teve um tempo ali maior de maturação e maturidade musical. Tentaram trazer uma experiência para os fãs dentro, né, desse nicho que eles abordaram do Viking Metal. Come with me through the fire, burning so real. And tonight we rise higher, sworn to the steel. See the light break free in the darkest of night. Just keep. Quando eu digo Viking Metal, não é o black melódico, mas é o power metal que se inspira em cultura viking para fazer música. Esse álbum aqui eu achei muito bom. Eu acredito que no início o meu favorito era o Prophecy of Ragnarok por causa das músicas que foram porta de entrada para a banda e que eu acabei me identificando bastante. Mas conforme eu escuto esse álbum, cada vez mais eu gosto dele. É bem interessante assim frisar que a parte lírica tá muito boa, de uma qualidade inegável, porque ao mesmo tempo que são músicas que às vezes soam meio genéricas para soar como hinos de batalha, eu acho que tem momentos que parece que são poesias, sabe? Foram muito bem escritas, não sendo tão diretas, mas trazendo-se um pouco do mistério e um pouco do texto e da história que eles querem contar em cada faixa. Esse álbum aqui se chama Emblas Saga, e Emblas, na mitologia nórdica, é a primeira mulher criada pelos deuses nórdicos, né? Depois de toda aquela batalha com os gigantes. Os deuses, eles pegaram 2 árvores lá antigas e criaram o primeiro homem e a primeira mulher. Só que, por ler o texto Emblas Saga, a gente pode imaginar que todas as faixas, então, vão lidar com momentos cronológicos ou históricos ou importantes que fizeram a Emblas ser uma mulher bastante importante na mitologia, e não é o que acontece aqui. Emblas Saga é o nome de uma música que nós vamos ter, acho que é a faixa 7, um épico de 7 minutos também, muito legal, muito bem conduzida, mas as faixas que nós vamos ter nesse álbum aqui, todas elas são algum recorte da mitologia nórdica em que eles fizeram então sua versão para falar. A maioria acaba falando de entidades do próprio universo ali dos vikings. Então, ao mesmo tempo que Emblas Saga é a música 7, a capa é inspirada na música 2, o Power Snake. E, como eu falei, então, cada música aqui vai trazer um pouco dessa narrativa de deuses e criaturas da mitologia nórdica. O álbum começa com Road of the Trickster, uma narrativa mais épica para trazer um pouco do clima. E na mitologia nórdica também, o Trickster, né, o cara que prega peças, é o Loki. Então, nas próximas 3 músicas, nós vamos entrar um pouco no universo do Loki e vamos abordar os 3 filhos do Loki, começando então com a música Power Snake, que é a música que traz a Grande Serpente, Jormungand, que está aqui muito bem representada na capa, já vamos falar da capa. Segue então com Hel, que é a deusa do submundo, né? Algo como Hades da mitologia nórdica, ela que cuida dos mortos. E a terceira faixa é o Chainbreaker, que é o Fenrir, né? O lobo lá que foi acorrentado por uma corrente mágica que não pesa nada, que não faz som, piriri pororó, mas em que algum momento, para o Ragnarok, que é o apocalipse da mitologia nórdica, ele vai se soltar dessas correntes e devorar o sol. A próxima faixa se chama Kaunas-Dags, que é Dawn of Fire, nome inspirado em runas antigas. Kaunas, que é associada com Loki, com significado de fogo e luz, né?
e o Dagas, que significa odeio, por isso Dawn of Fire. É uma música muito legal, é um clipe que eu adorei, até tem uma vibe meio cômica o clipe, mas a música tem momentos bem empolgantes, um pré-refrão muito legal. Seguimos então com o Theft of the Hammer, o roubo do martelo, né, o Mironin, Weaver of Fate, Njord, Emblas Saga, Brothers Unite, que é uma música aí para unir os metaleiros, a música One, Ride of the Valkyrias. Praticamente toda banda que fala sobre mitologia nórdica vai ter uma música com esse nome, Ride of the Valkyrias. Já consigo pensar em umas 3 bandas que fizeram isso. E o fechamento com To the Skies and Beyond, que é uma balada. Como eu comentei, um álbum bem interessante. E a capa, então? Esta bela capa aqui da nossa serpente devoradora de mundos, Jorgenmount, ela foi feita pelo artista o Peter Salai, que além de ser um puta artista, que já trabalhou na capa de muitas bandas, eu até vou citar algumas, ele também é músico na banda Bornhold e Invictus. Mas onde ele brilha, na minha opinião, não é no black metal, mas sim na parte gráfica mesmo. O cara fez capas lindíssimas, trabalhou na capa do álbum King of Gods, a banda Iron Gods, na coletânea Decade do Advance. Fez 2 capas para a banda de Power Metal Bloodbound, o Creatures of the Dark Realm e Tales from the North. Eu gosto bastante da capa do Tales from the North, embora a criatura mascote do Bloodbound seja meio bizarra, parece um zumbizão feio. Fez, obviamente, todas as capas da banda de black metal dele, a Born Home. Fez as 3 capas do Brothers of Metal, Prophecy of Ragnarok, a nova capa, o Emblas Saga e o Fimbulwinter. Fez 2 capas pro Cavaleira Conspiracy, Pandemonium e Psicosis. A capa do Psicosis eu acho lindíssima. A do Pandemonium eu já acho um negócio meio de agência de publicidade. Fez as 3 capas pro Civil War, a banda meio irmã briguenta do Sabaton. Fez Gods and Generals, The Last Full Measure e Invaders. Trabalhou com Crematory e Antiserum Monument to Oblivion. Fez a capa Shadowplay do Dragony. As 2 capas do Fellowship, outra banda de Power Metal aí bem nerdzona, The Saberlight Chronicles e The Skies Above Eternity. Fez as capas da banda alemã de folk Power Metal Feuerschwanz, que é fogo no rabo, mais ou menos a tradução. É uma banda que começou meio séria, agora é meio comédia. Fizeram até cover metal de Dragocedintei, ou Festa no AP, pelo latino. Fez as capas da Elft Rebot, Memento Mori e Fogefua. 2 capas pro Hammer King, outra banda também que tá bem alta, o King Demonium e o König und Kaiser. Fez Dominion e Live Against the World do Hammerfall. Born from Fire do Induction, banda do filho do Kai Hansen. Muitas capas do Lone Wolf, outra banda de Power Metal, meio true. Trabalha bastante com essa questão do épico. Fez Army of the Damned, The Fourth and Final Horseman, Cult of Steel, The Hidden Down, Raised on Metal e Division Hates. Trabalhou em algumas capas do Power Wolf, né? Power Wolf tem capas muito bonitas, bem ilustradas. O split Stoss Gabbett, a compilação Best of the Blessed, Call of the Wild, compilação Interludium e Wake Up the Wicked. E também fez capas pro Sabaton, olha só que legal, muitas capas por sinal. Carol's Rex, Heroes, The Last Stand, Soundtrack to the Great War, The Great War, The War to End All Wars, The Symphony to End All Wars. Tudo War, né? Sabaton é tudo War, War, War. Fez 2 capas pro Sacred Steel, Carnage Victory e The Bloodshed's Morning. Fez a última capa do Saxon, Hellfire and Damnation. Muitas capas pro Vision of Atlantis também, principalmente as últimas, né? Mais ilustradas. Wonders Pirates, Pirates over Wacken, a Pirates Symphony e Pirates Armada. Fez as capas do Vasp de Golgotha e Raidolized. O EP do Wisdom de 2017, a The Gates, e 3 capas pro Chant, que é uma banda que tem capas lindíssimas. Blood Taste of Disgraced Lands, Embraced by Fire, uma das minhas capas favoritas de metal, e Blood Winter. Alguns, né, eu peguei capas de bandas que eu conhecia melhor para poder falar, mas o cara fez muitas capas legais e já tá se tornando um dos meus artistas aí de capas favoritos dentro do metal. O encarte, por sua vez, não foi feito pelo Peter, mas sim pelo artista Rico Kramer, que é um designer alemão que também trabalhou com várias bandas nessa parte mais de produção gráfica. O encarte em si eu já acho mais mediano, a capa me agrada muito, eu acho muito bonita, muito épica. O encarte, ele tá dentro dessa proposta, mas eu acho que ele poderia ter um pouco mais de apreço aqui. Até mesmo em contraste, ele não me incomoda, mas eu acho que para essa capa aqui ele poderia ter um trabalho um pouco melhor. Aqui uma fotinho da banda, vocês notam aqui que a moldura é a mesma, mas com um trabalho diferenciado. A banda também se veste, né, nessa vibe aqui meio viking, nos shows também. E o encarte, ele apenas segue aqui uma música por página, pelo menos isso, né, dá um respiro entre tudo. Mas eu não gosto desse tipo de centralização aqui, ó, em que para manter tudo centralizado, se uma letra é maior que a outra, aí fica com andares diferentes.
Acho que podia centralizar tudo no topo e trabalhar melhor ali os parágrafos. Não é um encarte ruim, mas eu não acho que chega no nível da capa. E essa capa, então, como eu comentei, ela traz a serpente de Orgemont, a devoradora de mundos, né? Diz na lenda mitológica, ela vive nos mares, ela dá a volta no mundo, e quando começar o Ragnarok, então ela vai despertar de lá e vai tocar o zaralho aí na população. Essa capa aqui, ela é uma ilustração bem dentro desse nível assim de fantasia mesmo. Aqui nós temos um Drakkar Viking, tem um cavalo voador aqui, desce o Odin, já que tem uma lança aqui, algumas águias aqui voando. Nesse momento parece que a serpente ela despertou dos mares, então ela está aqui com uma cara de braba aqui. Mas o que pode confundir é o fato de que a música relacionada à cobra é a Power Snake e não Embla Saga, e Embla Saga fala de outro personagem. Então, às vezes pode ser um pouco confuso, tá? Eu acho que faria mais sentido ter uma capa relacionada à primeira mulher da história nórdica, mas ao mesmo tempo eu adoro essa capa, eu acho que ela traz aqui bastante força, bastante presença, tanto na parte de estar dentro do mar, de apresentar elementos vikings em volta dela, como ela aqui bem encaixada, o logo com um certo destaque e contraste, né? Esse dourado alaranjado aqui, meio cobreado em cima de um fundo meio acinzentado, esverdeado. Eu achei as cores muito bonitas aqui para ver a imagem aberta, né? Para fazer mais sentido também, já com uma pintura horizontal. O nome dos músicos aqui. Então, uma capa lindíssima. Não tenho nem o que dizer, né? Eu acho foda demais essa capa. A música é muito legal também. É a música de começar a CD. Então, ela é bem power metal, bem rápida, com ótimos coros. Com certeza, uma capa que se destaca. Sobre o resto, então, das mídias. Essa mídia eu já acho um pouco feia, porque ela traz um recorte da serpente aqui, só que com fundo preto, e botar esses nós aqui, que não faz o preenchimento completo, né, da circunferência. Ela começa aqui e termina aqui ao lado do logo, então aqui fica um espaço meio vazio. Nem dá para dizer que é porque a cabeça da criatura vem por aqui, porque na verdade ela vem por aqui, então ela já é cortada pelos nós. Essa mídia já não acho tão interessante. A parte de dentro, uma foto aqui meio preto e branco, na verdade, com um filtro mais esverdeado. Acho interessante, mas acho que eles já podiam encomendar roupas mais épicas também aqui, para brincar de vikings. E a parte de trás, então, que é a mesma parte que a gente tem aqui, para encaixar na imagem. Aqui o nome das músicas, alguns símbolos, vetores que não ficaram muito legais também. Acho que não precisava deles. Eu trabalharia mais com as fontes mesmo, deixaria um pouco maior, um pouco mais legível. E os selos aqui, então, da Valhalla Music, que é a gravadora que lançou aqui no Brasil o álbum, e da AFM Records, a gravadora da banda. Mas, no geral, um álbum com uma certa beleza, né? Quando a gente vê assim, realmente é uma capa que se destaca, chama atenção, é bonita, não agride. O álbum todo aqui, eu acho ele bem bom, acima da média, né? Porque a gente já viu muita arte ruim. Mas então, essa é a terceira capa com serpentes, uma banda de power metal invocando todas as lendas da mitologia nórdica. Power Snake, you will fade under the shadow of the Power Snake, the wingless dragon, storm fiend, rival of the thunder god, stronger than all. Power Snake! É isso aí então, pessoal. Esse foi o terceiro vídeo do Cover Critique de álbuns com capas com serpentes. Hoje nós vimos Embla Saga, da banda Brothers of Metal, banda sueca de power metal bastante épico, segundo álbum em estúdio da banda de 2020. Se vocês gostam desse assunto de mitologia nórdica, lendas, fantasia, guerras, batalhas e criaturas místicas, eu recomendo que vocês conheçam a banda e conheçam não somente este álbum, mas os outros dois álbuns da banda. Tem bastante material deles ao vivo na internet, então é sempre um prazer conhecer bandas que se dedicam bastante a engrandecer cada vez mais a sua música. E eu quero agradecer então o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para passar comigo nesse terceiro álbum com serpentes. Eu vou deixar o link dos outros vídeos aqui embaixo, para que vocês possam ver outras capas que tem serpente que eu já apresentei no canal. E convidar vocês aí, como de praxe, a conhecer o Instagram do Eibard, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou escutando. Convidar vocês a escutar as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados
nos nossos vídeos. E se vocês gostaram desse vídeo, convidar vocês a assistir os outros vídeos que eu tenho do Cover Critique, falando de capas de bandas de metal. E se vocês gostaram desse vídeo como um todo, convidar vocês a assistir demais vídeos que eu tenho no canal, falando não somente de capas e encartes, mas apresentando um pouco dos meus gostos e opiniões dentro do metal e mostrando itens da minha coleção. Se vocês gostaram, eu quero pedir o joinha aqui embaixo para compartilhar com amigos que também vão gostar desse assunto, e desde já um forte abraço do Eibardo.